E aí pessoal, beleza? Eu me chamo Rodrigo, sou professor aqui da Help Concursos e no vídeo de hoje nós vamos ver a segunda parte sobre questões de português da banca Instituto Mais. Vocês pediram, gostaram bastante desse vídeo, então eu resolvi fazer uma segunda parte. Então vamos lá para as questões. A primeira questão foi do ano de 2019 para o cargo de Guarda Civil Municipal. Diz assim: o problema é quando as trocas alimentares não compensam tanto. O termo destacado é classificado como alternativa A, advérbio, alternativa B, numeral, alternativa C, adjetivo ou alternativa D, conjunção. Dá uma pausa no vídeo, tenta responder essa questão que eu já volto com a resposta. Beleza, voltando para responder a questão. Se você assinalou a alternativa D de dado, que o quando é uma conjunção, parabéns, você está correto. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Porque nessa questão, o quando, ele tem a função de uma conjunção temporal. Preste atenção aí na frase. No momento em que as trocas alimentares não compensam, aí tem um problema. Então, quando as trocas alimentares não compensam, aí tem um problema. Outras conjunções temporais podem ser o logo que, antes que, depois que, sempre que, desde que, até que e enquanto. Mas preste atenção que o quando ele pode exercer outra função dentro de uma frase. O quando ele pode ser também um advérbio que também vai exprimir uma ideia de tempo. Veja no exemplo. Quando será o seu casamento? Veja que o quando também dá ideia de tempo. Em que momento vai ser o seu casamento? Nesse caso, o quando funciona como um advérbio. Então fique atento. O quando pode ser tanto um advérbio quanto uma conjunção. No caso de advérbio, ele vai estar completando o sentido de um verbo. Já quando ele for uma conjunção, ele vai estar unindo duas orações. Ele quase sempre vai dar essa ideia de tempo, mas o quando também pode funcionar como uma conjunção proporcional, condicional e concessiva. Veja os exemplos. Irei quando puder. Aí o quando tem a função da ideia de tempo. Já abaixo, olha, quando chegaram ao hotel, tiveram muitos problemas. Essa pode confundir um pouco, parece que dá ideia de tempo, mas dá ideia de proporção. Troca o quando por a medida que. À medida que chegaram ao hotel, tiveram muitos problemas. Então, aí, no caso, quando é uma conjunção proporcional. O quando também funciona como conjunção condicional. Veja aí. Só a trata bem quando precisa de dinheiro. Troca o quando por no caso de só a trata bem no caso de precisar de dinheiro. Ou se precisa de dinheiro, a trata bem. Então, aí o quando dá uma ideia de condição. E, por último, quando também pode ser uma conjunção concessiva. Veja, vive reclamando quando deveria estar trabalhando. Troca o quando por embora. Vive reclamando, embora devesse estar trabalhando. Então, veja que o quando ele pode ter várias funções, né? Ele pode ser conjunções de vários tipos. Assim, gabarito da nossa questão, alternativa D. Vamos para a próxima questãozinha. Já os computadores registraram uma queda de uso, segundo o IBGE. O termo destacado é classificado como alternativa A, adjetivo, alternativa B, advérbio, alternativa C, conjunção, alternativa D, preposição. Dá uma pausa, pensa um pouquinho que eu já volto com a resposta. Beleza, voltando para responder essa questão. Se você assinalou a alternativa D, preposição, parabéns, você errou. Não é possível! Não é possível!
Porque o correto é a alternativa C, conjunção. Mas aí você pode se perguntar, eu sei que conjunção liga orações, e aí eu só estou vendo uma oração. Cadê o outro verbo aí? Não tem outro verbo, então o segundo deve ser uma preposição. Tá completando aí a palavra IBGE. Porém, tem duas coisas que nós precisamos analisar para responder essa questão. Primeiro, a questão diz para a gente classificar essa palavra segundo. Não está pedindo qual que é a função dela nessa frase. A função dela poderia ser preposição, mas ela é classificada como uma conjunção. Segundo, veja que existe um verbo implícito aí. Segundo diz o IBGE, segundo afirma o IBGE, segundo aponta o IBGE. Então não foi colocado o verbo aí, mas dá a ideia de que existe um verbo ali, entre a palavra segundo e IBGE. Assim, ela tem a função de conjunção, uma conjunção conformativa. Troca aí segundo por conforme. Já os computadores registraram uma queda de uso conforme o IBGE, conforme diz o IBGE. Então, as conjunções conformativas, elas iniciam uma oração subordinada que exprime uma noção de conformidade de um pensamento com o da oração principal. Alguns exemplos de conjunções conformativas, a mais clássica é o conforme, mas também existe segundo, como ou consoante. Então, nessa questão, gabarito alternativa C. Vamos para a próxima questão. Assinale a alternativa em que todas as palavras estejam grafadas corretamente. Alternativa A, interseção, paralisar, lucidez. Alternativa B, interseção, charque, expectativa. Alternativa C, esplêndido, encherido, xaxim. Alternativa D, enxovalhar, bissemanal, chavena. Vou te dar 2 segundinhos e eu já volto com a resposta. Mas enquanto isso, deixa um like no vídeo se você está gostando e se inscreve no canal para não perder conteúdos como esse. Beleza, voltando com a resposta. Se você assinalou a alternativa C, parabéns, você se ferrou. Errou! Aí você vem com baitolagem, eu mando tomar no olho da goiaba, aí eu sou ruim. Porque o correto é a alternativa D. Enxovalhar, bissemanal e chavena. Veja aí que as outras alternativas tinham palavrinhas erradas. Eu vou colocar aqui qual que é a ortografia certa dessas palavras. Então presta atenção que o Instituto Mais, de vez em quando, ele cobra questões de ortografia. Para isso, para a gente melhorar o nosso vocabulário, é importante ler bastante, fazer várias questões sobre ortografia, que aí a gente vai pegando quais são as palavras que são cobradas. Vamos para a próxima questão. Assinale a alternativa que apresenta substantivos que só admitem uma forma de plural. Alternativa A, hortelão, capitão. B, corrimão, charlatão. C, artesão, anão. Ou D, capelão, tabelião. Pensa um pouquinho que eu já volto com a resposta. Beleza, de volta para responder a questão. Se você assinalou a alternativa D, capelão e tabelião, parabéns, você acertou. Essa era uma questão bem difícil, porque além de ser palavras que a gente não usa muito, principalmente no plural. Mas aí, hortelão, eu posso falar de hortelãos ou hortelões no plural. Existem dois plurais possíveis. Na alternativa B, corrimão, pode ser chamado de corrimões ou corrimãos. Também tem duas opções. Na C, anão, eu posso falar tanto anões quanto anãos. Já a D, não. Só existe capelães e tabeliães.
Então, uma questãozinha diferente aí, com certeza muita gente errou essa questão. Assim, gabarito, alternativa D. Vamos para a nossa próxima e última questão de hoje, que diz assim: assinale a alternativa que apresenta uma concordância verbal correta. Alternativa A. 30% dos candidatos devem ser aprovados com excelentes notas. Alternativa B. Cerca de 2 milhões de pessoas compareceu ao comício do político. Alternativa C. Fui eu que comeu toda a lasanha que estava sobre a mesa. E alternativa D. Mais de um estudante se cumprimentou após o exame. Dá uma pausa, pensa direitinho que eu já volto com a resposta. Voltando para responder, se você escolheu a alternativa A, parabéns, você acertou. A alternativa A é a alternativa correta. 30% dos candidatos devem ser aprovados com excelentes notas. Como o sujeito está no plural, o verbo também tem que estar no plural. Mas vamos analisar as outras alternativas para ver qual é o erro delas. Na B, cerca de 2 milhões de pessoas compareceu, o correto é o verbo estar no plural. Quando o sujeito ele é formado por uma expressão que indica a quantidade aproximada, então cerca de, mais de, menos de, perto de, e em seguida tem um numeral e um substantivo, o verbo ele vai concordar com o substantivo. Então, no caso, pessoas. Cerca de 2 milhões de pessoas compareceram ao comício do político. Agora, na alternativa C. Fui eu que comeu toda a lasanha que estava sobre a mesa. Correto seria, fui eu que comi. Veja que o sujeito é um pronome relativo, que está retomando a palavra anterior, eu, pronome pessoal do caso reto. Assim, a concordância tem que ser feita com eu. Então, eu comi toda a lasanha que estava sobre a mesa. Então, o erro aí está no verbo. Vamos agora para a última, a D. Mais de um estudante se cumprimentou após o exame. Veja aí que a ideia é de reciprocidade, né? Os estudantes eles se cumprimentaram. Então, mesmo eu tendo utilizado a expressão mais de um, como dá a ideia de reciprocidade, então o verbo tem que vir no plural. Mais de um estudante se cumprimentaram após o exame. Assim, essa alternativa está errada. Gabarito, então, a alternativa A. Chegamos ao final do vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativa o sininho para não perder nada dos melhores conteúdos de concursos públicos.